Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à semana 7, aula 6, curso de atendente de farmácia, AVA 1, curso de atendente de farmácia, do MF Curso Online Top of Mind. Vocês estão estudando a apostila 6. Então nós vamos passar então para o slide da apostila 6. Assinante, por favor, papel e caneta. Já sabe que a gente vai entrar no vídeo. Depois nós vamos para o artigo e finalmente para a apostila. Os não assinantes, cursos gratuitos, fique esperto para o tema do vídeo, para o tema do artigo. E ambos, assinante e não assinante, voo da águia. Leiam. Vídeo. Vejam. Revejam. Voo da águia é você se aprofundar na informação e transformar em conhecimento. Quanto mais informação, melhor. Ok, galera? Então vamos lá para o slide referente ao assunto. Nós vamos falar sobre conceitos básicos de farmacologia. Ok? E vai ser a apostila 6 que nós vamos então nos aprofundar ao longo do vídeo, ok? Vamos parar essa apresentação para então falar sobre isso e vamos passar um vídeo que é extremamente importante para o nosso entendimento. São materiais complementares que vão te ajudar, assinante e não assinante, a aprofundar o assunto, ok? Compartilhando o vídeo. Vamos ver como é que está a apresentação desse vídeo. Beleza? Então vamos ao vídeo. Vamos apresentar, ok? Olá galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos. Hoje nós começamos o nosso curso de farmacologia, curso muito importante para as áreas da saúde, como medicina, enfermagem, farmácia, entre outros cursos. Hoje temos uma aula introdutória sobre princípios básicos da farmacologia. Apesar de ser uma aula introdutória, é muito importante porque vamos tratar aqui de conteúdos fundamentais, conteúdos que vamos citar ao longo de praticamente todo o curso. Então é muito importante que você preste bastante atenção e não fique com nenhuma dúvida nessa aula. Começamos então pela definição do que é farmacologia. A definição é bem simples. Farmacologia é o estudo da interação entre substâncias químicas e os sistemas biológicos, os sistemas vivos. Como se dá essa interação? Essa interação ocorre por meio de processos químicos, ou seja, é a química da vida. Então, assim é definida a farmacologia, como a interação entre as substâncias químicas e os sistemas biológicos, sistemas vivos. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais, eu diria os conceitos mais importantes da farmacologia, que é o conceito de fármaco e o conceito de receptor. O que seria o fármaco? O fármaco é uma substância que interage com componentes moleculares específicos de um organismo, produzindo alterações bioquímicas e fisiológicas. Já o receptor será justamente a molécula alvo da ação do fármaco. Esse receptor precisa ter um sítio de ligação onde o fármaco vai se ligar e exercer a sua função ali. Como receptores mais importantes, nós temos as proteínas. Elas se destacam porque elas são muito abundantes no organismo e elas vão mediar muitas reações orgânicas. Por isso elas são os receptores mais importantes, os alvos mais importantes quando a gente quer estudar um fármaco. Falando um pouquinho sobre a interação entre fármaco e receptor, é importante a gente salientar que essa interação é totalmente dependente da estrutura e da propriedade química de ambos. É só a gente lembrar daquela teoria chave-fechadura. Aqui nós temos a chave representando o fármaco e a fechadura representando o receptor.
Esse fármaco e esse receptor precisam ser complementares, eles precisam formar um complexo estável. E para isso, quais são os fatores importantes, além de, claro, a estrutura tridimensional e a forma, o tamanho, né? Que são as características físicas. As características químicas mais importantes que se destacam nessa interação é a polaridade, o grau de ionização, a conformação e a estereoquímica. Somente assim, o receptor e o fármaco poderão formar um complexo estável e exercer, então, as alterações fisiológicas e bioquímicas a que aquele fármaco é proposto a fazer. Um pouquinho sobre a interação fármaco-organismo. Assim que o fármaco é administrado, ele passa a exercer uma alteração no organismo, assim como ele sofre uma alteração quando ele chega no organismo. A alteração que o fármaco faz no organismo é estudada pela farmacodinâmica, assim como a alteração que o organismo promove no fármaco é estudada pela farmacocinética. Esses dois processos nós vamos estudar com muito detalhe, porque são fundamentais, são os processos mais importantes da farmacologia. São os básicos, né? O que fundamentam, o que vai fundamentar todos os outros processos que a gente vai estudar. Então nós teremos uma aula específica sobre cada um deles. Mas vamos falar só mais um pouquinho sobre farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética ela se baseia em 4 processos principais, porque a farmacocinética é como se fosse o caminho que o medicamento vai percorrer ao longo do corpo, ao longo do organismo. O que ele vai fazer? O que acontece então quando ele é administrado? Ele sofre absorção, depois disso ele sofre distribuição até chegar à corrente sanguínea, por isso que nós tomamos um remédio por via oral, por exemplo, um medicamento por via oral, e ele vai fazer efeito numa dor que a gente tem lá no dedão do pé. Por quê? Porque houve uma distribuição, chegou à corrente sanguínea, e ele se ligou a um receptor específico, lá como a gente viu anteriormente. Depois disso, esse fármaco vai sofrer um metabolismo, ou seja, ele vai ser biotransformado para poder então ficar prontinho para sofrer a eliminação do organismo. Esses processos são estudados pela farmacocinética. Já a farmacodinâmica vai estudar os efeitos que aquele fármaco vai fazer no organismo. Os efeitos, então, fisiológicos, efeitos bioquímicos e os mecanismos de ação. Então, como eu falei, todos esses processos vão ser falados, vão ser trabalhados em detalhes nas próximas aulas. E, conforme fechamos o vídeo, vai ser falado nas próximas aulas, inclusive na apostila. Vamos para o artigo. Vamos parar essa apresentação e vamos para o artigo. Então, o artigo que fala sobre esse assunto, ok? O que é farmacologia clínica? Então, nós temos o artigo, vamos ver como é que está a apresentação, maravilha. O que é farmacologia clínica? Farmacologia clínica é a área da farmácia dedicada ao estudo e à prática do uso racional dos medicamentos, em que os farmacêuticos cuidam do paciente de forma otimizada em relação à farmacoterapia, promovendo a saúde e o bem-estar, além de curar e prevenir doenças. Funcionalidade da farmacologia clínica. A farmacologia clínica contribui para a área de saúde no estudo e na análise dos fármacos possíveis e disponíveis para determinado tratamento. Desse modo, a farmacologia alinha o efeito de medicamentos e os resultados esperados no tratamento do paciente de forma a otimizar esse tratamento, avaliando aspectos relacionados ao tratamento como as doses necessárias, esquemas terapêuticos e condições de saúde do paciente. Na farmacologia clínica, o profissional deve ser apto a tomar decisões precisas e eficazes, analisando aspectos de medicamentos como padronização, aquisição, seleção e prescrição, gerindo todo o ciclo de medicamento por meio de uma análise crítica das características farmacológico-clínicas, alternando-se para eficiência e segurança, bem como os aspectos econômicos, prezando pelo princípio do uso racional dos medicamentos. Desse modo, a farmacologia clínica alinha estudos e análises provindo de pesquisas clínicas sobre medicamentos com informações obtidas de avaliações econômicas de medicamentos, tendo como objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre qual o mecanismo mais adequado a ser ministrado com base na evidência científica e no seu uso racional, trazendo benefícios tanto para o paciente no tratamento como para as instituições de saúde.
Área de atuação. O profissional farmacêutico na área de farmacologia clínica possui a função, entre outras, de garantir o uso correto do medicamento de forma conjunta com a equipe multiprofissional de estabelecimento de saúde. No caso da farmácia, o pessoal que trabalha no balcão, buscando reduzir o tempo de internação do paciente e melhorando a adesão do medicamento ao tratamento para garantir conforto e bem-estar do paciente. Ok? Dito isso, aqui vai um resumo da farmacologia clínica, que basicamente é base do trabalho do farmacêutico, em contato direto com o médico que traz a receita, e que o farmacêutico, ele é o único responsável pela área farmacológica da farmácia. Ok, galera? Dito isso, nós vamos dar uma parada na apresentação e vamos para a apostila. Então, assinantes, anotaram o que foi falado no vídeo? Anotaram o que está no artigo? Leiam, leiam, leiam. Releiam, releiam, releiam. Vídeo. Veja, reveja, veja, reveja. Importante, porque o conhecimento, seu crescimento está baseado no conhecimento que você adquire. E o conhecimento é individual. Fechado? Então, quanto mais você buscar a se aprofundar nos assuntos melhores, até porque o seu professor, colaborador e consultor vai explorá-lo e arrancar seu couro. Então, quanto mais preparado você vai estar quando você estiver na aula presencial, melhor. Ensino à distância, o estudo sempre é programado e na hora que tem a atividade presencial com o professor, você já vem com conteúdo na tua cabeça. Ao contrário das aulas presenciais, em que o professor apresenta o conteúdo junto com o material didático. E você só absorve quando você de fato presta atenção. Aqui não. Você é corresponsável pela sua aprendizagem. Então nós vamos dar uma paradinha, vamos para o material didático. Para dar continuidade ao nosso estudo. Vamos para a apostila. E a apostila do nosso estudo é a apostila 6. Vamos ver como é que está a apresentação dos nossos assinantes. Beleza, show de bola. Então vamos falar um pouquinho sobre dessa apostila, esse princípios fundamentais da farmacologia. Vamos nessa. A palavra farmacologia etimologicamente se origina da palavra pharmakon, do grego pharmakon, que quer dizer droga, fármaco ou medicamento, mas logos, que significa estudo. Então, farmacologia, fármaco, vem do grego pharmakon, que significa droga, e logos, vem do grego, significa estudo. Estudo das drogas e medicamentos. De uma maneira genérica e bastante simplificável, poderíamos conceituar e vamos ver alguns conceitos básicos. Estuda a interação dos compostos químicos com o organismo vivo. São dos conceitos. É a ciência experimental que lida com propriedades das drogas e os efeitos dos sistemas vivos. Outro conceito. Ciência que estuda alterações provocadas no organismo pela droga ou medicamento. Ou ainda pode ser definido como estudo do modo pelo qual a função dos sistemas orgânicos é afetada pelos agentes químicos. Aliás, particularmente eu gosto mais dessa definição. A farmacologia foi reconhecida como a ciência da segunda metade do século XIX, onde os princípios científicos passaram a ser considerados no estabelecimento das práticas terapêuticas. No entanto, a civilização antiga já trabalhava com remédios baseados em ervas, em produtos naturais. Os homens e animais domésticos com eles conviviam abertamente com isso. Infelizmente, a século XX, a terapêutica era muito pouco influenciável pela ciência. Na verdade, a ciência e a religião viravam as costas para a terapia baseada em ervas, e era até considerado bruxaria. Felizmente,
Esse conceito mudou e a partir do meio do século XIX, através do alemão Rudolf Virchow, naquela época comentou o fato da seguinte forma: a terapêutica é um estágio empírico apreciado por clínicos e médicos práticos e através da combinação com a fisiologia, que precisa se estender para ser uma ciência, ela é o que infelizmente não é passado nos dias de hoje, mas que nós estamos avançando. Então, Virchow quebrou esse paradigma utilizando o estudo terapêutico dos produtos ativos já na natureza e transformaram eles em produtos fisiológicos, em produtos importantes para a fisiologia humana. Em termos gerais, a farmacologia, bem como as drogas, pode ser caracterizada e a farmacologia como relacionada com as demais áreas do conhecimento do corpo humano. Princípios farmacológicos. Termos básicos: fármaco ou droga, substância química capaz de modificar um sistema fisiológico ou estado patológico, a fins terapêuticos ou não. Medicamento é a droga de ação paliativa ou curativa em um organismo do doente. Insumo farmacêutico, droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza destinada ao emprego de medicamento, quando caso os seus recipientes necessitarem. Correlato, quando a substância, o produto, o aparelho, o acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, são correlatos na aplicação. Dose, quantidade da droga a ser administrada. Índice terapêutico, segurança na utilização de um medicamento. É a bula. Biodisponibilidade, a porcentagem do medicamento que chega ao seu local de ação. Bioequivalência ocorre quando os dois medicamentos possuem o mesmo princípio ativo. Latrogenia, quando um medicamento a ser administrado a um indivíduo provoca uma lesão ou uma doença. É o efeito colateral. Medicamento genérico, conhecido como todo, é o medicamento da bioequivalência. Medicamento similar, como o genérico possui o mesmo princípio ativo, a mesma dosagem e a mesma farmacêutica do médico de referência, mas não é considerado bioequivalente. É necessário que as moléculas das drogas interajam com as moléculas do sistema biológico. O número de moléculas do organismo excede muito o número de moléculas da droga. Sítio de ligação. As drogas produzem, em sua maioria, efeitos através de sua ligação com moléculas proteicas. Baixa disponibilidade de absorção incompleta, metabolização pela parede intestinal, o efeito da primeira passagem. Ligação com a droga receptor. 1. Covalente, são ligações fortes, irreversíveis em condições biológicas, exemplos, compostos aquiladores do DNA. Ligações eletrostáticas, mais fracas do que a covalente. Várias ligações relativas a fortes entre os iônicos. E ligações hidrofóbicas, são ligações fracas, mais fracas que eletrostáticas e muito mais ainda que as covalentes. Interações entre a droga e altamente lipossolúveis com lipídios nas membranas celulares. Componentes da formulação: princípio ativo, coadjuvante, corretivo, vínculo e excipiente. As substâncias podem ser terapêuticas ou técnicas. Ok, galera? Isso foi o básico da apostila. Leiam, releiam, busquem outras informações. Esse é o material que os assinantes vão estudar para fazer o teste, o questionário, o questionário avaliativo, que é o teste semanal em cima da apostila. Então estudem, porque esse teste você precisa tirar 5. Você precisa chegar até o final do curso com 70 pontos. Então, quanto mais pontos você tirar no teste, no questionário avaliativo, melhor a sua pontuação, porque depois você vai ter um arranca-couro dos seus colaboradores mediadores que vão trabalhar os assuntos extracurriculares, que são o vídeo e o artigo. Vamos parar essa apresentação então. Ok? E vamos voltar para o tema da aula para nós fazermos o fechamento.
Qual é o tema da aula, queridos? Nós estamos na semana 7, apostila 6. E o que nós vimos então? Para nós podermos então fechar. Nós vimos conceito de farmacologia, o que é a farmacologia, botamos um vídeo explicando sobre o assunto, botamos um artigo explicando sobre o tema e a apostila de referência, onde tem um questionário avaliativo. Eu quero desejar para vocês um bom estudo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da pílula do conhecimento necessário para que você possa ser um excelente atendente de farmácia. Fechado? Então tá. Até a próxima. Tamo junto.